Olá pessoal, bom dia. Continuando nossas conversas sobre cirurgia estética, cirurgia plástica, em especial cirurgia plástica facial, vou entrar num assunto que toda hora o pessoal pergunta e questiona, que é, afinal de contas, quem é que pode fazer cirurgia plástica? Porque antigamente só cirurgião plástico fazia cirurgia plástica, o que não é uma verdade, eu já vou explicar para vocês. Mas agora você tem dentista fazendo cirurgia plástica, bucomaxilo fazendo cirurgia plástica, otorrino fazendo cirurgia plástica, oftalmo fazendo cirurgia plástica, todo mundo fazendo cirurgia plástica. E isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. Eu vou dizer sinceramente a minha opinião sobre isso, porque uma coisa é a opinião que a gente tem e outra coisa é uma questão mais legal que a gente vai abordar também. Eu conheço, não, minto, vou falar de uma outra forma. No meu caso, eu sou otorrinolaringologista. Eu faço cirurgia plástica, desde que me formei, eu faço cirurgia plástica da minha especialidade, né? Nariz, orelha, boca, etc. Mas como otorrino, eu fui treinado para fazer cirurgia de nariz, de boca, de garganta, de ouvido, de orelha, né? Cirurgia da especialidade, né? Mas acontece que eu enveredei pelo caminho da cirurgia plástica e hoje eu faço algumas cirurgias de garganta, faço todas as cirurgias de nariz, mas cirurgias da orelha, do ouvido, né? Cirurgias internas do ouvido, eu deixei de fazer. Então olha só que curioso, eu sou especialista em ouvido. A Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia diz que eu sou capaz de fazer qualquer cirurgia de ouvido. Legalmente, eu sou capaz de fazer qualquer cirurgia de ouvido. Só que faz 25 anos que eu não opero mais ouvido. Então, embora eu legalmente seja uma pessoa apta a operar ouvido, até acho que se eu for fazer, eu até sei fazer, mas eu não vou me meter a fazer. Quer dizer, a minha consciência não permite que eu vá, por exemplo, abrir uma mastoide, abrir um ouvido. Isso é uma coisa que eu não faço 20 e poucos anos, né? Então eu sou habilitado, eu aprendi a fazer, mas não faço mais. Então se aparece um paciente no meu consultório que tem um problema do ouvido, eu encaminho para um colega que faça isso, não tem problema nenhum, né? Não vou me meter a fazer uma coisa que eu não estou acostumado a fazer, embora eu esteja legalmente habilitado a fazer isso. Agora vou dar um outro exemplo. Um cirurgião, um ortopedista que faça cirurgia plástica de nariz muito bem. Ele pode fazer essa cirurgia? Pois é, olha só. Quem inventou a cirurgia tradicional que nós fazemos, a técnica tradicional, foi um cirurgião chamado Joseph. A técnica tradicional de rinoplastia é a técnica de Joseph. E Joseph era um ortopedista. Então, na verdade, eu acredito, pessoalmente, que quem tem que fazer cirurgia plástica é quem sabe fazer cirurgia plástica, né? Você vai encontrar cirurgiões plásticos que não sabem mexer em nariz, porque não estão acostumados, porque não foram atrás, porque não praticaram, que nem eu, por exemplo, que não pratiquei mais ouvido. Quer dizer, eu tenho colegas cirurgiões plásticos que morrem de medo de mexer em nariz. Faz mama, faz lipo, etc. Nariz não, eles acham complicado mexer. Eles não, alguns, obviamente. Então, você vai encontrar cirurgiões plásticos que não têm a habilidade, seja lá por que motivo for, de mexer no nariz. Eles são habilitados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas eles não fazem. Eles mesmos não fazem a cirurgia porque sabem que eles não estão no ponto certo de fazer. Tem muita gente assim. E você vai encontrar dentista que faz, às vezes, uma cirurgia de ponta de nariz muito bem feita. E aí? Eles não podem fazer? Quer dizer, o cirurgião plástico que não tem habilidade pode, mas o dentista que sabe fazer e faz muito bem não pode? Então, o problema é esse. Quer dizer, se é para ser coerente, quem tem que fazer cirurgia é quem sabe fazer. Obviamente, nós temos um problema. Como saber se essa pessoa sabe fazer ou não? Isso é um problema mesmo. É um problema porque o paciente não tem essa noção. Ele vai ter que ver o retrospecto dos casos que esse cirurgião fez para chegar à conclusão, que obviamente é uma coisa bem complicada.
Então, é um problema. É um problema para o paciente descobrir se esse cirurgião, seja ele otorrino, cirurgião plástico, qualquer outra especialidade, se ele tem habilidade para fazer isso. Infelizmente, ainda é a melhor opção conversar com pacientes, ter contato com pacientes que foram submetidos, ver os resultados, se são bons ou não. Não tem outro jeito de você saber se o cirurgião ele é competente naquilo que ele faz, tá? Nem adianta muito também você ir no cirurgião e pedir para ele mostrar os casos. Obviamente ele vai mostrar os casos que são bons e não vai mostrar os casos que são ruins, e todo cirurgião tem caso bom e tem caso ruim. Isso aí não tem jeito, né? Também não adianta muito você entrar na internet, ver se esse cirurgião tem algum processo. Todos os cirurgiões têm processos. Pelo menos aqueles que operam bastante. Um cirurgião que fez 1.500, 2.000 rinoplastias, como é que ele pode ter feito 2.000 rinoplastias perfeitas? Não acontece isso. Ele tem um monte que ficaram muito bons, um monte que ficaram boas, um monte que ficaram mais ou menos, e vai ter uma ou outra que ficou uma porcaria. Todo cirurgião tem casos ruins. Não existe cirurgião que não tem. E invariavelmente, esses cirurgiões acabam sendo processados por um paciente ou por outro paciente. Acontece, né? Só que geralmente o que acontece é assim: você entra na internet e você vê, esse foi processado, mas não tem a paciência de ler o processo, né? E lá no final, geralmente, a grande maioria das vezes, o cirurgião acaba sendo inocentado, porque, enfim, tem uma série de circunstâncias a respeito disso. Obviamente alguns são condenados, mas a grande maioria é inocentado. Então, realmente é um problema para o paciente, mas não tem outro jeito. Ele tem que ir atrás dessas coisas secundárias para tentar descobrir se aquele profissional é proficiente, faz a coisa direito ou não. Agora, tem a questão legal. A questão legal é mais complexa ainda, porque se você for procurar a legislação, ela diz que o médico ele está habilitado a fazer qualquer procedimento médico. O que é um procedimento médico? Então, por exemplo, abrir a cabeça de uma pessoa para tirar um tumor é um procedimento médico. Então, teoricamente, todo médico estaria habilitado a fazer isso. Um barbeiro não pode fazer isso, um dentista não pode abrir a cabeça, mas um médico pode. Mas a lei não discrimina que você tem que ter feito neurologia, 5 anos de residência, mais 10 anos de fellow para poder... Não, ela simplesmente diz que o ato médico pode ser feito pelo médico. Então, se um médico pratica um ato médico, ele não pode ser condenado por isso. Ele pode ser condenado por uma questão de imperícia, imprudência, essa é uma outra questão, mas teoricamente qualquer ato médico pode ser feito por um médico. Então, em teoria, os dentistas, por exemplo, não poderiam fazer atos médicos, sei lá, outra pessoa qualquer não poderia fazer. Por quê? Porque daí ele entra numa categoria chamada charlatanismo, quer dizer, quando alguém que não é médico pratica um ato médico, tecnicamente, na legislação, o que esse indivíduo está fazendo é charlatanismo, quer dizer, ele está se passando por uma coisa que ele não é. E é interessante porque, assim, uma pessoa que é um charlatão, quer dizer, ele age como um médico não sendo, ele pode ser processado por charlatanismo, mas não pode ser processado por ter feito um ato médico que foi indevido, que não deu certo, porque ele não é médico. É complicado isso, a legislação é complicada. Então, assim, é muito difícil para os pacientes realmente decidirem se vão fazer uma cirurgia com fulano ou com cicrano, e ainda mais quando tem agora um monte de gente fazendo. Acho que, sinceramente, a melhor opção é procurar, essa coisa de você entrar, vamos ver se ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por exemplo, isso não adianta nada. Quer dizer, obviamente é um parâmetro que você pode utilizar, mas não é uma segurança, porque tem, como eu disse, tem um monte de cirurgião plástico que fez residência em cirurgia plástica, e que não sabe fazer nariz. Acontece, né? Assim como eu, por exemplo, não sei mais operar orelha, ouvido. O cirurgião plástico que não foi atrás para se manter atualizado e praticar a cirurgia, ele
às vezes ele não é competente para fazer isso, né? Então, saber se a pessoa é da sociedade ou não, não tem muita coisa, não tem muito a ver. O melhor mesmo você ir atrás dos casos bons, dos casos ruins e chegar a uma conclusão. Ainda é a melhor coisa ter uma amiga que operou com fulano e que ficou muito bom, ele foi tão legal tal. Às vezes ainda é o melhor parâmetro para você decidir por qual especialista vai fazer a sua cirurgia, tá bom?